inicia. Meus amigos, muitíssimo boa tarde, paz e luz a todos. Quando eu retorno, à Casa dos Humildes, é com alegria, é com muita satisfação. E aí eu revejo vocês, me sinto em casa também. Então saibam que eu estou muito feliz pelo convite que me foi feito e pela oportunidade, de estarmos aqui juntos para um estudo, na verdade. É diferente de uma palestra, de uma live. Na realidade, quando nós nos reunimos entre irmãos, nós fazemos um estudo. E eu fiz esse tema bem mais resumido no meu canal lá do YouTube. E a Nívia, vendo alguns temas, me sugeriu que eu trouxesse esse na tarde de hoje para nós, não é para vocês, é para nós todos. Então, gente, nós que já compreendemos, que já vivenciamos a doutrina espírita, nós já temos pelo menos a boa compreensão do porquê aqui estamos, não é? Então, nós já sabemos que a nossa jornada material, ela tem a finalidade primeira de nos aperfeiçoarmos, não é? Então, há uma boa parte das pessoas que estão na jornada terrena, física, e ainda não perceberam realmente a grandíssima oportunidade que está em nossas mãos de termos reencarnado para que a gente possa fazer uma nova jornada. E aí nós já sabemos também pela doutrina que o caminho mais importante que a gente precisa seguir é o da nossa reforma moral, da nossa autoiluminação, buscando passo a passo agregar para nós as virtudes, não é? E hoje à tarde, não por acaso, nós vamos estudar a virtude que é a mãe de todas as outras, a humildade. Então nós vamos conversar a respeito dessa virtude que deveria ser o nosso alvo principal, tanto na Terra quanto no mundo espiritual. Onde quer que a gente esteja, que bom seria, que a nossa identidade espiritual fosse justamente a humildade. E na tarde de hoje, eu fui buscar para mim e para vocês alguns conceitos muito importantes. E nós somos realmente muito privilegiados, porque na fala dos Espíritos, nós temos um grandíssimo modelo e guia por onde nós poderemos seguir e, sem dúvida nenhuma, mais adiante, seguindo as orientações desse mestre dos mestres, nós vamos ter a cada encarnação momentos muito felizes, que é o que todos nós almejamos, não ter sofrimento e termos muita felicidade, é isso que todo mundo almeja. E é importante que Deus nos permite, na reencarnação, a conquista das virtudes, que é realmente passo a passo. Nós sabemos que não é algo que a gente adquira de um dia para o outro, principalmente essa que é, como eu falei, a mãe de todas as virtudes. Eu escutei atentamente a leitura da nossa irmã, trazendo do Evangelho no item 8, os mistérios, que são ocultos, muitas vezes aos sábios da terra, e revelado aos pequeninos. Vamos então, gente, iniciar o nosso tema, recordando aquele que é o nosso modelo e guia realmente. Para isso, a gente vai buscar uma questão muito importante do Livro dos Espíritos, que é a questão 625.
Veja o que diz Kardec, não é? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é maravilhosa. Vede Jesus. Ponto. Então, quando eu falei que nós somos privilegiados, é por isso. Porque por bondade divina, Ele nos ofertou um espírito puro a governar o nosso plano e que nos serve até hoje, mais de 2000 anos, como modelo e como guia. E aí está no Evangelho de Mateus, esse versículo 3º, né, o capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, entre a gente ter a compreensão dos estudos espíritas e a tradução disso para a nossa vida, nós sabemos sim, todos nós aqui nessa sala de estudos, que leva tempo, não é? A natureza não dá salto, que é passo a passo, que cada um de nós vamos conquistando essas virtudes que Jesus tão bem soube exemplificar, porque o ensinamento do Cristo nos alimenta até hoje, não só porque Ele ofertou falando, mas Ele ofertou fazendo. Então nós já temos plena consciência de que quando nós perseguimos as virtudes, a nossa vida vai melhorando, não é? O céu vai conspirando a nosso favor, trazendo em torno de nós aquilo que nós vibramos. Quanto mais vibramos nas virtudes, melhor serão nossas companhias espirituais e, por conseguinte, a nossa existência vai se fazendo muito mais amena e tranquila, apesar de estarmos num plano de provas e de expiações. Então está aí no Evangelho de Mateus: bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes, que a nossa irmã lia na preparação do nosso trabalho. Muitas coisas realmente ficam ocultas àqueles que se sensibilizam apenas pelo intelecto, porque no Sermão da Montanha, tratando dessas bem-aventuranças, o Cristo falava diretamente aos nossos corações e não diretamente à nossa intelectualidade. Que pelo intelecto nós já temos muitos avanços que aqui eu não vou tratar, não é o objeto do nosso estudo, mas é pelo coração que nós vamos conquistando, não é, as virtudes e nos fazendo mais fortalecidos para o nosso dia a dia. Um homem que tem as virtudes, ele enfrenta o seu dia a dia com muito mais segurança, confiança e tranquilidade, não é? Então eu vou trazer do Evangelho segundo o Espiritismo a fala dos espíritos superiores a respeito dessa virtude maravilhosa que é a humildade. Vejam o que dizem nossos irmãos, que maravilha, não é? Eles dizem assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Eu gosto desse termo, gente. Bem esquecida tem duas conotações, não é? Uma é, estamos deixando muito para lá, e outra é, já conhecemos o termo e não aplicamos na nossa vida prática. Porque diz um sábio que ensinar é lembrar as pessoas daquilo que elas já sabem. Então, como nós já temos um grande avanço, embora estejamos num plano de provas e expiações, já temos uma jornada de avanço. Ninguém está mais na barbárie, nem no tempo primitivo. Então eles dizem assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são muito pouco seguidos. E, no entanto, sem a humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo. Não.
E aí eu sublinhei, gente, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminham para o bem. Sem a humildade, adornai-vos de virtudes que ainda não possuís, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Então, o caminho da vinda do Cristo foi preparado por muitos profetas. Mas Jesus, com certeza, foi o maior deles e justamente aquele que se fez menor de todos. Não é? Pela sua humildade, Jesus se fez grande. E aí vamos tratar um pouco essas colocações do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 7. Sem humildade dá para ser caridoso, dá para despertar em nosso coração a compaixão, é muito difícil. Porque a humildade, como eles dizem, é um sentimento que nivela os homens. Vamos fazer um testezinho de ordem prática, gente. Se no nosso pensamento passar a mínima restezinha de que a gente é maior que alguém, a humildade ainda não está instalada, não é? Nós não somos pior nem melhor do que ninguém. Somos todos espíritos em crescimento. Mas a humildade, essa mãe das virtudes, ela acorda dentro da gente o sentimento de nivelamento, nivela os homens e nos mostra que nós somos verdadeiramente irmãos. E aí realmente a humildade nos impulsiona para aquilo que é um dever de nos ajudarmos mutuamente, nos encaminhando para o bem, porque toda tarefa no bem termina por nos encaminhar para aquilo que é bom, para aquilo que é útil. Então, meus amigos, sem a humildade, dizem aqui os espíritos a Kardec, nós vamos nos adornando de virtudes que ainda não possuímos. Não estou dizendo aqui que nós não tenhamos até boas atitudes, boas ações, bom entendimento de certas coisas, mas é preciso que tudo isso esteja respaldado por aquela que é a mãe das virtudes, que é a humildade. Porque ela vai realmente colocar em nossa mente, em nosso coração, a verdade do Cristo, de que a gente está nivelado, de que todos nós somos irmãos, não é? Porque a humildade, ela destrói radicalmente, gente, não só o orgulho, que tem a tendência de nos fazer maiores que somos, como sem a humildade nós vamos mergulhando no egoísmo, naquela tendência de ver apenas a nós próprios. Então, como é que a gente desperta dentro da gente a compaixão? Que compaixão é a sensibilização pela dor alheia, e a compaixão nos motiva a fazer algo para tirar a pessoa daquela sua situação mais difícil. Sem humildade, é que eles dizem aqui, não dá para ser caridoso. Porque sem a humildade a gente não se enxerga dessa maneira. Nós não nos colocamos como irmãos. Sempre nos colocamos numa situação até de uma pseudo-superioridade, que eu não sei por que a gente pensa dessa maneira, não é? Hoje a gente estagia na reencarnação numa situação social maior. Amanhã reencarnamos numa situação de muita simplicidade social, ora com mais entendimento, amanhã com mais dificuldades, enfim. É isso que o Evangelho do Cristo vem nos despertar, de que sem a humildade podemos, volto a dizer, ter até lampejos de coisas boas, mas vamos nos adornar de virtude que a gente ainda não possui, não é? Parece que possui, mas ainda não possui, porque é preciso que tenhamos muita humildade, porque é como eles dizem, senão nós vamos estar vestindo um hábito que ainda não é nosso,
escondendo algumas deformidades morais que ainda possuímos. Então nós sabemos que é passo a passo que nós vamos justamente tirando as sombras que ainda trazemos do nosso passado e substituindo pela luz que Deus nos oferta através de um modelo guia que é Jesus. Pois bem, e depois de Jesus? Eles dizem aqui, depois de grandes exemplos que vos foram dados, são tão pouco ainda seguidos. Meus amigos e meus irmãos, volto a dizer o que nosso irmão Mendes da nossa casa dizia, é preciso que a gente se enquadre nesse momento de estudo, de reflexão, aonde nós estamos inseridos nesse tema que estamos desenvolvendo aqui na tarde de hoje. Depois de Jesus, muitos foram os exemplos de espíritos equilibrados, humildes verdadeiramente, que passaram aqui no plano terreno, nos dando um fortalecimento de exemplos para que a gente deva seguir. E aí, dentre tantos aqueles que passaram na jornada, eu fui buscar um que me traz assim, me cala muito fortemente dentro do meu coração, porque eu sou devoto desse espírito. Mas, Robson, o espírito é devoto, isso é coisa dos católicos, sim, mas a devoção não é só de católico, a devoção é estar com o sentimento em busca desses espíritos muitíssimo iluminados. E eu estou falando agora, gente, de Francisco de Assis. Então eu trouxe alguns trechos da vida desse anjo que passou aqui na Terra e que vai muito bem ilustrar essa mãe de todas as virtudes, que é a humildade. Sei que já conhecemos a história um pouco, cada um de vocês já captaram, já leram alguma coisa da vida de Francisco. Eu vou trazer mais algumas informações aqui que vão ilustrar o nosso tema. Então tá aí, Francisco de Assis, não é, gente? Veja a fala do poeta italiano Dante Alighieri, quando ele se refere ao nascimento de Francisco de Assis. Ele diz assim: nasceu no mundo um sol. Veja a grandeza desse espírito, não é? Com estas palavras, na Divina Comédia, o Dante Alighieri ele se refere a Francisco, cujo nascimento foi no final de 1181, início de 1182, em Assis. Então, a trajetória de autoiluminação de Francisco, como já era um espírito muito aperfeiçoado, muito já iluminado, não é? Ela se dá essa autoiluminação quase que como um relâmpago. Aos 20 anos, perante o bispo de Assis, Francisco larga até suas próprias vestes, gente, declarando que não possuiria mais nada de material. Mas aí estaria o sinal da humildade, só isso? Não. É apenas um dos sinais da humildade, não é? Porque não significa que eu largue todo aquilo que eu possuo materialmente e isso já me fará humilde. A humildade é muito mais profunda, como nós estamos estudando na tarde de hoje. E aí, quando Francisco orava na igreja de São Damião, a voz do próprio Cristo vai até ele e diz assim: vai, Francisco, e repara a minha igreja em ruínas. Este simples acontecimento da palavra do Senhor ouvida na igreja de São Damião esconde realmente, gente, um simbolismo muito profundo, porque a igreja na época de Francisco estava em muita dificuldade, não é? E aí o próprio Cristo diz a Francisco: repara a minha igreja em ruínas. Foi uma convocação, não é, do mestre para aquele que estaria querendo dar início à sua ordem de simplicidade e de atendimento ao que está no Evangelho de Jesus. É o renascimento do Evangelho do Cristo que estava nas mãos desse homem chamado Francisco de Assis.
E então, grupos formados por leigos que desejavam viver uma vida de austeridade e seguindo radicalmente os ensinos do Evangelho e a observância da pobreza. Era esse grupo de leigos, tá certo? Que estavam em torno de Francisco e que tinham realmente a pretensão de fazer a sua religiosidade, não é? E fazer da sua vida um segmento perfeito dos ensinamentos do Evangelho, com muita austeridade e, sobretudo, com observância da pobreza. Então, esse grupo se formou. Mas o Francisco, gente, dentro da humildade que já lhe era própria, ele não desejava fazer uma ordem que afrontasse a igreja da época. Era a época de um papa já existente, e Francisco, então, ele tinha, junto com o seu grupo, a humildade de ir até o papa e pedir a permissão para que a sua ordem pudesse se estabelecer e não afrontasse a igreja da época. Era a ordem dos frades menores. E nós vamos trazer relato da palavra do próprio Francisco, isso está, gente, documentado. Então, o diálogo de Francisco e seus 12 companheiros com o Papa Inocêncio III foi mediado por Guido, não só por ele, como também pelo cardeal de Sabina, que era o confessor do Papa Inocêncio III. Então, quem era o Papa Inocêncio III? Só para contextualizar, ele era considerado um jovem, forte, erudito, inteligente e muito hábil. E ele foi eleito Papa em 1198, com apenas 37 anos de idade. Formado em teologia em Paris, em direito em Bolonha, gente. Então foi esse Papa que recebeu Francisco e seus companheiros para essa audiência, onde a proposta de Francisco de Assis era justamente pedir a permissão do Papa. E eu vou ler já para vocês, na palavra do próprio Francisco, como ele se dirigiu até o Papa, não é? Mas antes de o Papa Inocêncio III receber Francisco, ele teve um sonho considerado pela própria Igreja Católica muito profético. Então, o sonho do Papa, ele viu a Basílica de São João de Latrão, que é a igreja da Catedral de Roma, caindo, pessoal. E então era sustentada nos ombros por um homem, na palavra do Inocêncio III, um homem pobrezinho, pequeno e desprezível. Justamente Francisco de Assis. Então o Papa teve esse sonho antes dessa belíssima audiência com Francisco de Assis e seus companheiros. Essa fala, gente, é do próprio Francisco, está documentado. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. E eu o fiz escrever com poucas palavras e de modo simples. E o Senhor Papa me confirmou. Então Francisco escreveu o que seria sua ordem dos frades menores, constituindo a regra primeira do seu grupo, da sua ordem, e ele tinha como regra, e a vida dos frades menores é esta: observar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Essa era a regra dos frades menores dessa ordem criada por Francisco de Assis. E o que é que o próprio Francisco diz? E o Papa me confirmou. Então diz a história, gente, que eles também tiveram, após essa aprovação do Papa, direito à tonsura. A tonsura é uma cerimônia religiosa em que o bispo dá um corte no cabelo do ordinando ao conferir-lhe o primeiro grau de ordem do clero, chamado também de prima tonsura
ou corona Christi, que é a coroa do Cristo. Então aquele cortezinho de cabelo, né, que eles cortam aqui em cima, fica só aquela faixinha de cabelo aqui, é chamado dentro dessa cerimônia de tonsura. E aí, meus irmãos, Francisco, então, fora dos arredores da cidade de Assis, numa área externa, porque nós sabemos que essas cidades medievais, elas sempre possuíam aqueles limites feitos pelos muros, pelos seus portais, e fora dos limites de Assis, no alto de um monte que era utilizado pelos leprosos, é aí que ele recebe a permissão, a doação desse terreno, onde ele pôde construir a sua primeira catedral, que era a igreja de Francisco de Assis. Então, gente, nós vemos aí, por essas passagens que eu trouxe para o nosso estudo, o quanto foi representativa a vinda de Francisco, desse espírito até o plano terreno, com essa missão de restaurar o Evangelho do Cristo, numa época, volto a dizer, que estava muito complicado, não é? Então, entre o peso das verdades e das posses humanas e do Evangelho simples do Cristo, vinha Francisco de Assis, possuidor dessa mãe das virtudes que é a humildade, nos dá um belíssimo exemplo aqui no plano material, de que mesmo num plano de provas e expiações, era possível acender uma verdadeira luz, como recomendava Jesus. E está lá na palavra de Dante Alighieri: nasceu na terra hoje um sol, gente, estrela de uma imensa grandeza, não é? Pois bem, então nós vamos aqui estudar algumas colocações do Espírito Joana de Ângeles dentro da nossa doutrina acerca da humildade. Joana de Ângeles diz assim: a humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para superar-se os instintos que predominam na natureza humana, especialmente o da sobrevivência. Então, gente, na vida humana, na nossa jornada física, nós falávamos lá no início do nosso tema, o grande objetivo é nos tornarmos luz, não é? Como Francisco de Assis e como tantos outros. E aí, Joana nos diz isso: a humildade é uma virtude muito difícil de ser adquirida, de ser vivenciada, porque ela tem um embate, não é? Com aquelas mazelas morais que nós ainda trazemos de muitas existências e que se reflete principalmente na nossa natureza de sobrevivência. Então, com esse instinto que ainda habita dentro de nós, nós nos afastamos muito das pessoas e, nos pautando ainda por traços de egoísmo, a gente vive muito para dentro da gente. Seguindo, a humildade é virtude essencial para uma jornada feliz na Terra. Mediante a sua presença, percebe-se quanto se deve trabalhar o íntimo para amorfosear-se às aspirações e avançar-se na solidariedade como fundamental comportamento para o equilíbrio. Volto a dizer, gente, está tudo conectado, né? Lá no Evangelho, capítulo 7, que eu li para nós, o que é que dizia a espiritualidade? Sem a humildade é difícil de ser caridoso. Aí vem Joana dizendo: a solidariedade da caridade é comportamento fundamental para o nosso equilíbrio espiritual. Gente, quando nós vamos trazendo a humildade para dentro de nós, não nos sentindo maior nem diferente de ninguém, e nos enxergamos verdadeiramente como irmãos, e aí traz a reboque da humildade a compreensão, a resignação, o entendimento de que as pessoas estão marchando também para crescer. Tudo isso vem a reboque da humildade. Isso nos faz realmente mais caridosos. E aí diz Joana, não é? Quanto devemos transformar as nossas aspirações para nos fazer realmente simples, que é a marca que liga todos os espíritos felizes e superiores que passaram aqui no nosso plano, é justamente a simplicidade.
Continua Joana. Jesus, que é o protótipo da perfeição e da beleza de que se tem notícia, apagou a sua grandeza na humildade, para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Gente, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Eu estou aqui numa sala espírita de estudos espíritas. Como é que nós, meus amigos, minhas amigas, vamos ser reconhecidos como verdadeiros espíritas? Está lá no Evangelho. Pelo esforço que nós fizermos para vencer as nossas más inclinações e as nossas paixões inferiores, que todos nós ainda possuímos. Mas ninguém deve se afligir demais. É estar atento e perseguir, como diz, a nossa metamorfose de aspirações, controlar os nossos desejos inferiores, para que passo a passo a gente vá conquistando a humildade, a simplicidade e despertando em nós a compaixão por nós e pelas pessoas. Então Jesus se fez menor e nos mostrou como é que se conquista a vitória sobre as paixões inferiores. Deu o exemplo máximo da sua elevação na última ceia, quando, cingindo-se com uma toalha, lavou os pés dos discípulos, demonstrando que, sendo o Senhor, fazia-se servo para todos. E Jesus dizia na gente: vós podeis fazer até mais do que eu fiz. Então nós sabemos, pela instrução espírita, que em uma jornada física nós não chegaremos a esse patamar. Daí está a bondade de Deus, que nos oferta muitas oportunidades reencarnatórias para a gente ir seguindo o exemplo do guia que é Jesus, fazer de cada etapa reencarnatória degraus a mais, uma aquisição da humildade. Mas muita gente fica estacionado, não é? A gente sabe que o espírito não retrocede, ou estaciona ou segue adiante. Mas por que, gente? A gente teima em estacionar por muitos momentos, não é? Os espíritos superiores dizem assim: para a autoiluminação ainda falta muita força de vontade de cada pessoa. Então tá aí alguns apontamentos de Joana de Ângeles, que vem no estudo da tarde de hoje nos despertar para essa belíssima busca da humildade em nossos corações e que vai transformando, não é, a nossa existência num palco de paz, de harmonia e de luz também. Mas vamos seguindo, não é? Trago aqui, gente, duas colocações de um espírito que se fez luz também aqui na matéria, porque a sua vida foi o apostolado do bem, que é Chico Xavier. E aí, veja essa colocação, dentre tantas que a gente aprendeu de Chico Xavier, veja essa que fala sobre a humildade, que é o tema da nossa tarde, não é? A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Meus amigos, vejam a profundidade dessa mensagem de Chico Xavier. Por isso que eu dizia lá no início, quando eu dei o exemplo de Francisco de Assis, que aos 20 anos apartou-se de tudo que lhe era material, porque o pai de Francisco era um homem de muitas posses. Eu dizia lá, essa atitude de Francisco não denota só por ela traços da humildade. E aqui eu trago na palavra de Francisco Xavier um conceito dentre muitos que vocês vão ler por aí de humildade, e Chico diz isso, que às vezes, gente, a gente se sente até no direito quando a gente é ofendido, quando a gente é atacado, quando algo mexe com a nossa sensibilidade.
e no direito de reclamar, de julgar, de reprovar e de tomar qualquer atitude. A gente não se embriaga pelo orgulho e humilha os já humilhados. A gente apenas abençoa. Então, é de uma riqueza, não é? Essas colocações de Chico. E mais abaixo aqui eu trago, gente, uma passagem de tantos que falaram sobre Chico Xavier. E essa passagem é muito curiosa. Diz que certa vez, não é? Chico já estava com 88 anos e um dos colaboradores estava ao lado de Chico e via que todo mundo que se aproximava de Chico, ele já morto de cansado, às vezes entrando já pela madrugada. Quando a pessoa se aproximava, Chico beijava a mão daquelas pessoas. E aí esse colaborador disse: mas Chico, você já com essa idade toda, tão cansado, por que você ainda beija a mão dessas pessoas todas? Chico disse: porque não posso me curvar e beijar seus pés. Veja a resposta maravilhosa de Chico. Esse colaborador teve até uma boa intenção, que era poupar Chico, não é? E Chico, como é traço dessas almas já muito nobres, respondeu deixando um ensinamento: meu irmão, se eu pudesse eu beijava até os pés, enquanto mais as mãos. Então são exemplos assim, como dizem os espíritos lá no Evangelho, que poderiam sim por nós ser seguidos, não é? Porque quando a gente estuda, a gente apreende o que está sendo colocado pela doutrina espírita. Mas é preciso força de vontade, perseverança e desejo de melhorar-se para que esses exemplos de Chico, por exemplo, façam valer no nosso dia a dia. Mas a gente só descobre que não está sendo humilde quando a gente faz uma reflexão dos nossos dias. Quando a gente é tragado pelo dia a dia, pela nossa rotina de carreira, de trabalho, de muita coisa, a gente nem percebe o quanto estamos nos afastando da humildade. Mas se a gente fizer um exame de consciência verdadeiro, corajoso, nós vamos corrigindo a nossa rota e voltando para o caminho da humildade. Mas é preciso refletir. Aí, além dessas colocações de Chico Xavier, eu trouxe mais alguns apontamentos que servem para justamente a gente observar até onde estamos chegando, não é? Vejam essas colocações aqui, gente. Eu dei o título assim: frases de humildade. Então veja essa frase como é interessante. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Eu acho que vocês já perceberam que todo estudo que eu gosto de fazer, eu gosto de traduzir na nossa vida prática. E como na minha vida eu vou aplicar esses ensinamentos? Aqui já tem um ensinamento. Admita seus erros, seja inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Às vezes, nós estamos tão preenchidos de orgulho e de falta de entendimento que a gente já acha que nem erra, começa já por aí. Certa vez, Chico estava assim muito angustiado e disse: Emmanuel, eu estou sendo muito criticado. Emmanuel, na dureza que lhe era própria, a gente que estuda um pouquinho sobre Emmanuel sabe como Emmanuel era amoroso, mas muito contundente quando queria. Emmanuel disse: o que é que está vendo, Chico? Crítica? Qual o problema? Chico, quando a crítica for verdadeira, você se reforme, meu amigo. Mas quando não for, você simplesmente a despreze. Mas não fique tão triste com isso. Então, gente, é preciso que a gente tenha humildade, primeiro, para entender que a gente erra. É admitir que a gente falha. Precisamos aprender com esses erros, porque ele diz assim, né, que errar não é humano, só que a gente não pode permanecer errando. É o tal da zona de conforto, do meio comum, em que a gente erra e por vaidade
não dá o tal do braço a torcer e continua errando. Seja inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Olhe, não tem exemplo assim que mais as pessoas se admirem quando percebem que a gente recua e conserta nossas falhas. Mais do que 1000 palavras, gente, que a gente fale da doutrina, esse nosso exemplo de humildade arrebatará conosco uma multidão de pessoas que desejam também se melhorar. É o tal de que o exemplo fala mais do que 1000 palavras, porque a palavra sem um exemplo fica incoerente. Vamos para outra frase importante. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais do que ninguém. Não é isso que estava lá no Evangelho? A gente guarda tudo aqui na cachola. Dizem lá os Espíritos, a humildade nivela todas as criaturas, está lá que eu li para vocês e para mim, e nos faz verdadeiramente irmãos. Olha aí que frase maravilhosa. Esse eu não sei nem quem é o autor, diz assim: ser humilde não é ser menos que ninguém, é saber que não somos mais do que ninguém. E aí, desse escritor maravilhoso, Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, né, que já nos deixou, ele escreveu aquele livro belíssimo, Amor nos Tempos de Cólera. Extraordinária essa obra, virou filme também. E ele diz assim: aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se. Então veja, gente, que são colocações que esses homens que param para pensar, que param para refletir, e eu bato nessa tecla, é preciso que nós espíritas tragamos para dentro de nós esse hábito, não é, do autoexame, seja pela yoga, pela meditação, simplesmente botar uma música tranquila e pensar em você, em se cuidar, porque a gente negligencia muito com nós mesmos, com as pessoas que nos amam, que nos cercam, e essa negligência tem trazido muitos problemas para a gente, em relacionamentos, não é, com os amigos, com os nossos parentes, com as pessoas que nos cercam, porque a gente negligencia. A gente vai sendo levado pela corrente poderosa aí do nosso dia a dia. Por isso que eu tratava, bem antes de começar o nosso tema, batendo um papinho com Nívia, dizendo: a pandemia é como aquela tempestade, não é, que ela traz muito transtorno, mas depois saneia a margem do rio. Então a pandemia vem nos ensinando um pouco de cuidar de nós, cuidar fisicamente, mas principalmente cuidar de nós espiritualmente, não é? Então vejam essas colocações aí, e eu peço a todos nós, não é? Guardemos Jesus em nossos corações, mas ainda não concluí. Eu trouxe para nós, eu vou ler para vocês e para mim também, porque estamos aí a 12 minutinhos do término do nosso trabalho, e eu trouxe uma mensagem muito bonita de Joana de Ângeles também, chamando Humildade Sempre. Eu vou ler, e na medida em que eu vou lendo, nós vamos fazendo a nossa reflexão pessoal dentro desse tema tão importante da tarde de hoje. Porque o tema diz assim: virtude, humildade é a virtude dos bons. Todos nós desejamos ser bons. Humildade sempre, diz Joana. Alegra-te por fazeres parte da grandeza indescritível do universo. Engrandece-te na ação das coisas de menor monta. Apequena-te quando diante das expressivas realizações que promovem os pruridos da vaidade e desarticulam as peças da simplicidade. Apequena-te. A humildade exterioriza o valor e a conquista pessoal. Ignorando-se, irradia-se e fomenta a paz em toda parte.
Jamais te deixes engolfar pela revolta, que traduz soberba e orgulho. Quando alguém se permite penetrar de humildade, enriquece-se de força renovadora que se não exaure jamais. Contempla as estrelas, mas não te descuides dos pedregulhos sob os teus pés. Sonha com os acumes esplendorosos das alturas. No entanto, não desconsideres as dificuldades e desafios da tua própria ascensão. O sol, que mantém a corte de astros que o cercam, desgasta-se lentamente. Só a humildade brilha sem desgastar-se e eleva sem pôr ninguém em perigo. Muitos falam, escrevem e traçam definições sobre a humildade de que se dizem possuidores ou que propõem para vivê-la os outros. Segue a programação a que te vinculas com o bem, não descurando o burilamento íntimo, o sacrifício pessoal. Se outros pensam em contrário à tua atividade, simplesmente cala e prossegue. Cada qual responde a si mesmo pelo que é e pelo que faz. A humildade difere da humilhação. Uma é luz, outra é treva. A primeira eleva, a segunda rebaixa. Investe-te da segurança de que na terra ainda não há lugar, ou pelo menos compreensão, para a verdadeira humildade de que Jesus se fez o protótipo por excelência. E olhe-os nele postos, e ignora o mal e os sequazes dos maus, não revidando nem magoando ninguém, embora ferido, em sofrimento intenso, na certeza da vitória plena e final, após a larga travessia pelo oceano das paixões humanas e dilacerantes. Gente, eu fiquei muito feliz quando, na busca da preparação desse tema da tarde de hoje, que eu trouxe para todos nós, eu me encontrei com essa mensagem de Joana, que ela é um fechamento assim luminoso para o nosso estudo da tarde e noite, que aí já é noite, meus irmãos. E eu fico com essa imagem aqui, gente. Guardemos Jesus em nossos corações, nosso modelo e guia. Se desejamos ser humildes mais adiante, é preciso que dia a dia a gente se dedique, não é, a buscar essa não só belíssima virtude, como volto a dizer, a mãe de todas as outras. Então é justamente no dia a dia que nós vamos percebendo, não é, aonde nós já chegamos. E muitas vezes a gente se depara e se entristece com a realidade da nossa fraqueza íntima, com as nossas quedas morais cotidianas. Mas isso não deve nos entristecer. E eu dizia bem recentemente a um colega que estava sofrendo com muita dor espiritual. E ela dizia, eu estou sofrendo com essa minha dor espiritual. Eu dizia a ela, minha irmã, a dor, ela tem a função de nos transformar e de jamais de nos torturar. Então, voltando para o tema da humildade, é justamente isso. Quando nós nos depararmos com nossas mazelas íntimas, com nossas dificuldades, a finalidade não é de torturar. Quando nós buscamos o conhece-te a ti mesmo, é com a profunda proposta de nos conhecendo, a gente saber exatamente onde precisamos melhorar, não é? Então, volto a dizer o que dizia também Emmanuel a Chico. Chico quer servir no bem, disciplina. Depois disso, a Emmanuel disse, disciplina. Aí Chico, e qual a terceira colocação? Ele disse, disciplina. É assim, meus irmãos, com muita disciplina espiritual, que nós vamos conquistando as virtudes
e nos fazendo trabalhadores de Jesus. Quero aqui de todo o coração agradecer a vocês o convite, esse momento maravilhoso, né, que eu estou aqui no Brasil, é um sábado à tarde, aí já é um sábado à noite, e a gente nessa vibração tão doce, não é? Tão harmoniosa, tão tranquila. É isso que eu estou colocando, gente. A gente precisa parar para cuidar de nós mesmos, e essa reunião de hoje é essa oportunidade que vocês estão nos proporcionando de cuidar de nós e de estudar o modelo de guia que é Jesus. Eu vou a partir de agora desfazer o compartilhamento para que a gente possa então retornar ao nosso convívio. Eu já consegui desfazer o compartilhamento ou não?